Estou aqui no centro do Rio de Janeiro. Boa tarde. Quiser dar uma olhada aí, ó. Rio Branco, a Baía de Guanabara ao fundo, ponte lá. É isso aí. E eu quero te contar uma história muito maneira. A história do Valdemir, uma pessoa que eu conheci ontem. Eu vou te contar uma história de como que eu vi um cara coxo que não conseguia dar 2 passos sem... Ele não conseguia dar 2 passos sem cair. Ele desequilibrava e caía. E eu vi esse cara com meus próprios olhos. Eu vi esse cara andando ontem e, melhor do que isso, correndo. O que aconteceu? Deixa eu parar aqui, senão eles vão ficar tontos. O que aconteceu? Eu tava indo pro PIR, lá pra Bússola, nossa reunião de oração. E chegando, eu vi, tem um ponto de ônibus logo perto ali. E eu vi um senhor sentado. Achei estranho porque não tem banco, né, o ponto. E eu olhei, ele estava sentado na cadeira de praia com um banquinho. Aí eu falei, o senhor tá tudo bem? O senhor tá precisando de ajuda? Aí ele falou assim, não, só tô descansando aqui, tô tranquilo, tá beleza. Aí eu falei, tá, o meu nome é Isaac. Ele, eu sou... oh meu Deus, eu sou Valdemir. Eu falei, ô senhor Valdemir, o senhor tem problema na perna? O que tá acontecendo aí? Aí ele me explicou. A história dele é a seguinte: ele trabalhava no estaleiro e caiu de uma altura aí de 7 andares. E ele caiu junto com 3 pessoas. Ele só sobreviveu porque ele caiu em cima dos outros 3 que faleceram. Enfim, a história trágica pra caramba. E aí o que aconteceu foi que ele teve um traumatismo craniano, teve um acidente vascular cerebral, o AVC, e ficou com algumas limitações, algumas sequelas, mas ele foi com o tempo aí melhorando, mas ainda assim ele não consegue andar. Ele anda com auxílio de muletas, carrega uma cadeira de praia e um banquinho também de praia para poder descansar de tantos e tantos metros, ele descansar um pouquinho. É uma loucura. E ele anda com a muletinha dele lá. E aí eu perguntando, ele me falou, né, sobre a situação dele. E aí eu falei, cara, eu tenho uma boa notícia para te dar. Eu fui contar a boa notícia para ele, né, que Jesus está entre nós. Ele me falou que era cristão, que Deus já tinha dado a promessa para ele que ia ser curado. Eu falei, então a boa notícia, cara, é que o reino está entre nós, está ao nosso alcance, né? Algumas versões tem uma em inglês que dá a entender isso, que está ao nosso alcance, né? Ao alcance da nossa mão. Então, eu falei, cara, o reino está entre nós, cara. Não é uma promessa para o futuro, é uma promessa para agora. Deus não é o grande eu era, não é o grande serei, é o grande eu sou. E o reino de Deus está aqui agora. Por quê? No céu não tem coxo, não tem muleta. Eu quero colecionar muleta, cara, porque no céu não tem. E se Jesus nos ensinou aquela oração, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como no céu, eu quero trazer essa realidade do reino pra cá. E ele, amém, ele ficou cheio de fé, não, vamos. Aí contei para ele o testemunho de uma pessoa que passou por uma situação parecida, caiu de uma altura de 3 andares, quebrou algumas vértebras aqui no alto da coluna, botou 7 parafusos, estava 4 anos sem andar. E aí eu senti o Espírito Santo tomando conta assim da minha voz lá. Nem passou pela minha cabeça falar aquelas coisas que eu falei para ele. Eu virei pro senhor e falei assim: se alguém jogar uma pedra na tua casa, quebrar sua janela, você vai deixar sua janela quebrada? Aí ele falou, de forma alguma, vou consertar. Aí eu falei assim, seu corpo é templo do Espírito Santo. Você não lembra lá de 1 Coríntios 6,19? Seu corpo é templo do Espírito Santo. E se está quebrado, ele não vai deixar o seu corpo assim, ele vai consertar. Aí ele, amém, se encheu de fé. Aí falou assim, é isso aí. Pode orar. Então eu falei, então me dá a mão aí, que você vai sair andando. Aí eu falei, Jesus, eu não posso fazer esse tipo de coisa. Mas enfim, saiu e ele me deu a mão mesmo, né? E ele começou a andar, depois de 4 anos sem andar, ele andou. Contei isso pro senhor Valdemir ontem, o senhor Valdemir ficou cheio de fé. Falou, ora por mim então também. Aí eu falei assim, eu creio que eu vou ser curado. Aí eu falei assim, aí eu comecei a abençoar, falei para ele rapidinho um pouco sobre o reino, sobre a questão da cura, que Jesus
levou sobre si todas as enfermidades, né? Falei para ele que, né, houve aquele homem que perguntou: Jesus, se podes? E Jesus respondeu: pô, se podes, né? Aí que o homem respondeu para ele? Pô, ajuda na minha falta de fé. E aí tem aquela outra história, né, que chegou a pessoa para Jesus e falou: se queres. Aí Jesus: se queres, claro que eu quero ser limpo. O leproso perguntou para ele, né? E aí Jesus, ou seja, Jesus pode, Jesus quer. Qual é o plano, qual é o desejo? Eu falei um pouco para ele sobre a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? É boa, perfeita e agradável, né? O pensamento de paz e não de mal que ele tem ao nosso respeito, para nos dar o que? O fim que a gente deseja. E eu perguntei para ele: qual o fim que você deseja? Você deseja continuar andando completo? Ele: não, de forma alguma. Você quer voltar para casa andando hoje? Quero. Aí eu comecei a abençoar, a comandar, a fazer como Jesus fazia, né? Comecei a comandar os músculos. Eu senti uma direção, a vontade de orar pelo cérebro dele, sobre qualquer prejuízo que ele tenha tido em função do AVC, qualquer limitação. E de repente meu pé começou a esquentar, ficou muito quente, queimando mesmo, pegando fogo, assim, sensação como se estivesse muito quente mesmo. E aí eu comecei a orar pelos pés dele também, e eu falei assim: agora vamos lá, vamos andar. Se Jesus estivesse na tua frente hoje e te perguntasse: o que queres que eu te faça? O que o Senhor ia falar para ele? Como que eu posso saber se Jesus te curou? Me explica aí. Ele: pô, eu não consigo ir até lá. Eu falei: então tu vai andar até lá. Aí ele pegou e foi andando. Ele falou que só consigo dar 2 passos e eu caio. E ele deu os 2, deu o terceiro e foi, e deu vários passos. Depois voltou rindo e veio falando pra mim assim: pena, eu gravei, eu vou mostrar pra vocês aí em seguida. Só que não saiu o áudio, infelizmente, cara. Eu passei mal de rir, porque o cara é uma figura, o seu Valdemir. Eu ri muito, mas ficamos abraçados, pulando junto de alegria lá, porque, cara, na moral, ver um cara que não anda há anos andar na tua frente, correr, é absurdo. Só Jesus mesmo, glória a Deus. E aí cheguei lá, ele falou: pô, é inexplicável, o que é isso? Aí ele falou: não, agora eu vou tentar subir a escada, porque a escada eu não subo nem a pau. Eu falei: vamos lá. Aí ele começou a subir a escada e, conversando comigo, ele se distraiu, ele começou a descer a escada. O que era mais difícil ainda para ele era descer a escada. Ele desceu a escada, enfim, e ele começou a rir. Ele: pô, será que eu consigo correr? Eu falei: claro, cara, vamos tentar aí, é contigo, cara. Aí ele foi lá, pegou e fez o movimento de correr, né? Deu os 2 passinhos assim, de repente ele passou a quinta, cara. Ele começou a correr, eu chorando de rir. Eu falei: caraca, glória a Deus, que doideira. Aí ele falou assim: é Deus, cara, é Deus. Eu falei assim: glória a Deus, cara, o reino está entre nós. E essa é uma boa notícia, cara, uma boa notícia que quero compartilhar contigo. Se você tem alguma enfermidade, alguma limitação, se creres, verás a glória de Deus. Basta crer, cara. Se a gente se falasse para mim: pô, sobe no alto daquela montanha que tu vai ser curado, eu ia dar um jeito de subir. Mas é muito mais simples do que isso. O evangelho tem muito mais a ver com se render do que cumprir alguma determinação, algum ritual. É muito mais fácil você... Na verdade, o grande desafio é crer. É simplesmente crer. Crer que ele já pagou, que ele consumou a obra na cruz, que a obra dele foi completa. O nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito. E aí você pode crer nisso, você vai experimentar. E mais do que isso, eu queria te desafiar a você orar pelas pessoas, né? Porque eu acho que é o fator mais predominante, além da crença, né? Que às vezes impede a gente de crer, né? Na questão da fé. Mas um fator é que simplesmente eu não orava pelas pessoas, por isso que eu não via. Tem uma frase do Bill Johnson que eu gosto muito, que fala que a gente tem que elevar a nossa experiência ao nível da palavra, não rebaixar a palavra ao nosso nível de experiência. E foi isso que aconteceu. Eu quero te incentivar: ora pelos enfermos, atende a necessidade do teu lado, independente se for uma pessoa que tiver problema físico, problema emocional, vai precisar simplesmente de um abraço, de um carinho. É a hora do amor, entrar em ação. Beleza, o vídeo vai entrar em sequência aí. Abraço, glória a Deus.